Muita paz e muita luz. Eu sou Aldeni e estou aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. Mas antes eu gostaria de pedir, com todo o carinho, com toda a gratidão que você tem no seu coração, se inscreve nesse canal. É um canal que tem como objetivo levar uma palavra que vai abençoar pessoas, tá certo? Então, clica aí no inscrever-se, deixa teu joinha, deixa teu like, comenta aí também para ajudar o canal. E se você conhece alguém que precisa de uma palavra de ânimo, de força, de coragem, para animar a sua vida, para trazer paz, para trazer alegria e, sobretudo, para trazer um reconforto espiritual, passe esse vídeo adiante, tá bom? Jesus acabara de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele pede que seus discípulos passem adiante. Vão para o outro lado do mar, do rio, e os discípulos vão. Nesse período, Jesus se retira para orar. Quando Jesus está orando, ele está naquele momento de comunhão com o Pai, começa um momento de muita ventania no mar. O mar torna-se bravio. E já de madrugada, os discípulos estão no barco atemorizados, né, preocupados com aquela ventania que está ali. E eles olham ao longe e veem um homem andando sobre as águas. E a primeira impressão dos discípulos é que era um fantasma. E gritam atemorizados: o que aquilo é um fantasma? E Jesus diz: não temais, sou eu. E Pedro diz assim: mestre, se és tu, permita que eu vá a teu encontro. Então Pedro levanta-se do mar e Jesus diz: vem. Pedro levanta-se do barco e Jesus diz: vem ter comigo, Pedro. E Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Pedro começa a ir ao encontro de Jesus. Veja que extraordinário. Um pescador, um homem comum, andando sobre as águas. Porém, quando Pedro começa a olhar para o seu lado, ele começa a ver a ventania, ele começa a ver as ondas, e ele se apavora e começa a afundar. E nesse momento ele pede ajuda a Jesus, e Jesus vai ao encontro de Pedro e o sustém pelas mãos. E já no barco, Jesus diz assim: homem de pequena fé. Então Pedro e todos os demais ficam calmos porque tudo volta ao normal, porque Jesus chegou. Então eu quero te dizer uma coisa. Você, quando deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, como fez Pedro, você começa a afundar. Muitas pessoas dizem assim: olhar para o natural. Quando eu começo a olhar para os problemas, quando eu começo a olhar para a minha conta bancária, quando eu começo a olhar para a minha saúde, quando eu começo a olhar para toda a conjuntura que está ao meu redor, e eu não olho para Jesus, então eu estou sujeito a naufragar. Eu estou sujeito a fazer como Pedro, a começar a afundar. Pedro estava indo bem, mas quando ele tira os olhos do Mestre, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar naquele mar bravio. Mas o mesmo Pedro que afundou foi aquele mesmo que pregou e mais de 5.000 pessoas se converteram. O mesmo Pedro que afundou foi aquele mesmo que a sua sombra curou. Então, existe sempre uma segunda chance para mim e para você. Deus nunca desiste de nós. Deus está sempre pronto a estender a mão para que nós possamos nos levantar. Deus diz nesse momento para você, escute essa palavra: você não está sozinho. Você não vai naufragar nesse mar. Eu estou contigo. Mas não olha para as circunstâncias. Olha para o autor e o consumador da tua fé, que é Cristo. Porque se a gente for olhar para os noticiários, se a gente for olhar para aquilo que nós vemos ao nosso redor, de problemas, de reclamações, de desespero, de mortes, de angústia, nós vamos cair, nós vamos ficar fracos. Mas quando eu olho para Jesus, eu tenho a certeza de que pode estar o mar bravio como esteja, pode estar a tempestade grandiosa como estiver, mas eu não estarei sozinho. Jesus
tem uma nova história para você. Jesus tem a paz que você procura. Jesus é a solução para essa tempestade. Porque quando Jesus chega, a tempestade vai embora. Quando Jesus chega, ele te sustenta pela mão e diz assim: você é mais que vencedor. Se você crer, tudo te será possível. Então, a mensagem desse momento é: olha para Jesus e não olha para as ondas do mar. Porque se você olhar para as ondas do mar, você vai naufragar. Mas se você olha para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo, ele tem uma vida e uma vida abundante para você, tá bom? Que Deus te abençoe, muita paz e muita luz.